Vamos ver como vai ficar o nosso teste agora. Eu vou iniciar aqui colocando que eu quero uma recomendação do produto. E vou dar aqui, bom dia, quero uma jaqueta. O que você teria para mim? Então aqui ele vai identificar aqui a nossa dúvida, que eu quero uma jaqueta. E ele vai buscar para nós tudo aqui. E vai me apresentar a jaqueta. E esse aqui será o nossa recomendação do nosso algoritmo. Isso que você acabou de ver aqui neste exemplo é o que você vai aprender a fazer nesta aula. Você vai ver o mar de oportunidades que tem para você criar uma IA generativa como um atendimento aí para a sua loja virtual, para a sua loja que você queira colocar um atendente. Seja lá no WhatsApp, seja lá no Instagram, seja lá no teu próprio site, colocar ali como pop-up, você consegue colocar onde quer que você queira. A pessoa pode fazer ali múltiplas tarefas para você. E se você tem um projeto em andamento, se você é um dono de negócio e quer alguma solução similar a esta, entre em contato na descrição do vídeo, que a gente vai marcar uma call de descoberta para ver como que podemos aplicar uma solução parecida dentro aí do seu negócio. Se você não me acompanha nesse canal ainda, esse aqui é um dos mais de 300 vídeos que tem aqui, onde ensino as pessoas. E fique à vontade em clicar no botão abaixo de se inscrever e, se esse vídeo te ajudar, deixa o seu like. Vamos entender a lógica por trás de tudo isso aqui, como que funciona este nosso protótipo. Tudo começa aqui no Start, então você viu quando a gente dá ali um hello, eu quero uma recomendação. Ele vai jogar para nós o quê? Diga-me o que estás procurando. Logo disso a gente captura a resposta do usuário, e colocamos dentro da nossa fórmula do Airtable. O Airtable já vou te mostrar, mas é onde está toda a nossa tabela dos nossos produtos. E no Airtable aqui a gente vai jogar o quê? Vamos pedir para a IA, nosso modelo de linguagem aqui, converter na fórmula do Airtable de acordo com a resposta do usuário. Então, por exemplo, aqui o usuário, tu vê ali que eu coloquei bom dia, eu quero isso, aquilo. O que a minha IA faz aqui? Ela pega e identifica o que eu quero. Então eu coloco para ela assim, identifique o que a pessoa quer e coloque somente a resposta na fórmula. Então aqui a gente escreve aqui, ó, para ela colocar a resposta aqui na nossa Airtable for a query, onde que a gente vai fazer a nossa pergunta. Logo isso, você vai fazer nosso request na API do Airtable. Aqui dentro você vai ver essa chave de API aqui vai estar ocultada, mas aqui que você vai colocar, vou fazer o request, nossa API. Vamos pegar aqui e colocar nossa chave de autenticação. E aqui embaixo ele vai colocar a resposta dentro de uma variável response, onde que a gente acabou de criar para guardar a resposta. Depois disso, você vai fazer um joguinho de JavaScript aqui, que é o quê? Vai listar todas as nossas funções, vai listar todos os nossos records, ou seja, aquilo que vem, e vamos percorrer ali o que é o produto, qual é o nome, a categoria, a descrição, o material, a cor, tudo, a gente vai percorrer dentro da nossa variável, aqui dentro do nosso Voice Flow. Logo isso, ele vai criar um por um do produto, então vai criar um por um do preço, do nome, da imagem, da cor e do produto, aquilo que for vir de resposta. Após isso ele vai ver se o print é igual a 0. Por que o print é igual a 0? Se o print for igual a 0, ele vai retornar que não tem resultado para essa pesquisa. Ou seja, se eu falar, eu quero um chinelo e não tiver nenhum print, que é o caso que essas variáveis que a gente criou, ele vai voltar e vai dizer, não encontramos nada, mas eu posso te sugerir isso aqui. Aí ele vai sugerir para nós aqui, ó, outro tipo de ideia. Feito isso, ele vai indicar o que ele encontrou. Então, se ele encontrou um, ele vai mandar aqui, ó, e vai mandar para nós o que a IA vai criar ali uma lista. Ó, aqui está o que o cliente pediu. Aqui está a query que vai rodar, no caso que ela já criou. E aqui está o produto recomendado. Então, o produto recomendado, ó, se o produto recomendado não é o que ele perguntou, por favor, avisa ele que nós não encontramos, mas temos uma alternativa
próxima. Aí aqui eu coloco aqui, ó, Translate to Portuguese Ever. E por que eu uso o inglês aqui? Porque causa que o algoritmo é melhor na versão inglesa. Então você falar com ele em inglês, ele tem maior acurácia do que tu falar em português. Aí aqui eu deixei para ele traduzir pro português ali, porque a gente vai fazer um teste no brasileiro. Aqui ele vai fazer o seguinte, ele vai criar um bloco, onde que neste bloco vai aparecer o nome do meu produto que foi encontrado. E vai aparecer o preço do produto e a cor. E é esse que vai aparecer ali, tudo mais. E aqui ele vai mostrar, se tiver mais de um, ele vai mostrar 3 ali para nós poder colocar para o usuário ali na tela. Agora, o que a gente vai ver aqui na nossa loja? Isso aqui é nossa loja, é minha loja. Isso aqui é uma loja fake que eu criei, onde que eu adicionei essa aqui na tabela do Airtable. O Airtable, se você não sabe, é um banco de dados aí que você pode criar facilmente e fazer muitas integrações com ele. Aqui a gente consegue puxar a nossa loja do Shopify, a gente consegue puxar a nossa loja todos os nossos itens de qualquer lugar que a gente quiser. Então eu adicionei aqui os moletons, jaqueta, tal, e na categoria eu adicionei jaqueta. Por quê? Porque ele vai buscar ali na categoria da fórmula pela jaqueta. E aqui eu deixei o preço, a descrição dos meus produtos, o material. Então isso aqui são variáveis ali que a gente tem no nosso produto. Aqui a imagem do meu produto, que é a que ele vai buscar ali, ó. Ele vai mostrar para o usuário. E aqui tem o produto para ele poder comprar. Eu peguei essas imagens do Google mesmo, de sites, para nós fazer nosso teste. Dito isso, a gente vai rodá-lo aqui. Então você pode perceber. Deixa eu tirar isso aqui, ó, Debug Mode. Você vai perceber que podemos adicionar isso aqui em qualquer lugar. Vou pegar aqui a recomendação. Quero uma jaqueta. Aí o que ele vai me trazer aqui, a fórmula, vai me trazer jaqueta. A gente pode perceber aqui, ó. Já trouxe para mim a jaqueta aqui. E aqui depois eu posso adicionar para a pessoa visitar o produto. Depois eu posso adicionar aqui para a pessoa comprar o produto, ou seja, mandá-la diretamente para o checkout e fazer ali a conversão dela. Se você é um dono de negócio, procura um sistema similar a este. Eu vou deixar na descrição do vídeo um contato onde que você vai entrar para conversar comigo e ver como podemos implementar um sistema similar aí dentro do seu negócio. Fique à vontade para ver este vídeo que o YouTube recomendou para você.